Então, agora, quais são os tipos de testes pelos quais a gente tem que passar? Eu quero oferecer a vocês um esboço muito simples do teste. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola conhecida lá do semeador, né? Ele fala dos tipos diferentes de solo e cada tipo diferente de pessoa que ouve a palavra de Deus, né? Um caiu à beira da estrada, outra caiu no chão, outra foi pega pelos pássaros, outra caiu num terreno rochoso, outra caiu entre os espinhos, e continua descrevendo o tipo de pessoa representada por cada tipo de solo. E eu só quero ler isso ali, né? É muito simples, não há nada de muito profundo. Em Mateus 13, começando no versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, então vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E esse é aquele que recebeu a palavra à beira do caminho. Nunca entrou na sua vida a palavra. Ele ficou deitado no chão, a semente ficou deitada no chão, até que um pássaro veio e a pegou, né? Mas aquele que recebeu a semente em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra. Ele ouve a palavra e, bem, basicamente, ele recebeu a palavra e recebeu com alegria logo, mas não tinha raízes, não conseguia penetrar raiz. Então, durou muito pouco. E quando veio a tribulação ou perseguição por causa da palavra, aos poucos ele ficou ofendido. Você notou uma palavra ali? Disse quando. Ele não disse se. Ele disse que vai haver perseguições e tribulações. Quando houver tribulações e perseguições, né? Então elas vão surgir. E ele continua: aquele que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra com os cuidados e o engano das riquezas sufoca a palavra e ela fica sem fruto. Simplificando, existem dois tipos de testes, né? Quando é muito difícil e quando é muito fácil. O primeiro é a perseguição, o segundo são as riquezas. Algumas pessoas não suportam a perseguição, algumas pessoas não suportam a prosperidade. Então temos que passar por ambas as tarefas. Algumas pessoas conseguem sobreviver quando são perseguidas, mas quando Deus os abençoa, eles têm uma bela casa, 2 carros, um barco, eles ficam muito mais envolvidos nessas coisas desse mundo do que no reino de Deus. E há outros que... Bom, enfim, há outros que recebem a palavra com alegria. E eles são tremendos, né? Tremendos. Eles já aparecem na primeira noite depois de serem salvos. E eles têm um testamento, são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, profetizam. Como diz o ditado, são como uma casa em chamas. Em chamas no bom sentido, né? Animada, né? Agitada. Cheia de fogo, do bom fogo, né? Do Espírito Santo. Mas 3 meses depois você simplesmente não sabe nem onde eles estão. Porque no momento que surgem as oposições e os problemas, eles simplesmente desaparecem. Eles não têm raiz. Eu quase que fico com medo quando um novo cristão começa rápido demais. Eu já vi tantos, cara. Prefiro ver algum tipo de dificuldade no início. Quando eu trabalhava como pastor lá em Londres, naquela época, Deus não se movia de uma maneira muito manifesta no milagroso. Conseguir que uma pessoa fosse batizada no Espírito Santo era uma vitória. E sabe o que eu observei? Para cada 10 pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, uma ficava de pé, as demais caíam. As oposições eram muito intensas naquela época e não vimos muitos milagres. Mas de vez em quando a gente via alguns milagres notáveis de cura. E você sabe o que me fez tropeçar? Foram os piores convertidos. Esses piores convertidos, eles basicamente nunca significaram muito. Eles não conseguiam construir muita coisa. As pessoas que tinham que lutar eram aquelas que você podia confiar. E isso não é lógico, né? Eu não quero desconsiderar a cura, mas por muito tempo eu não fiquei impressionado com a cura das pessoas. Porque eu tinha acabado de ver certas curas milagrosas e os resultados na vida daqueles que foram curados foram lamentavelmente decepcionantes. E outros que tiveram que lutar cada centímetro do caminho resistido ao teste, então, portanto, eles avançavam. E tenha em mente que você vai ser testado pela tribulação, pelo sucesso, e você tem que resistir a ambos. Agora, deixa eu dar algumas sugestões sobre como a Bíblia ensina que podemos alcançar perseverança. E eu gostaria de fazer 4 sugestões. A primeira é que assumamos um compromisso realmente firme e sincero com Jesus Cristo, sem qualquer reserva. Sem qualquer reserva. E começamos na nossa caminhada cristã dessa maneira. Eu gostaria de dar 2 escrituras aqui, gente. Ambas falando do livro de Atos ali,
como ministro do Senhor. Vamos falar os novos convertidos, Atos capítulo 11, 23. Fala de Barnabé, né? Isso aí, Atos 11, 23. No livro de Atos, né? 11, 23, Barnabé. E vindo para um grupo de novos cristãos, ali na cidade de Antioquia, na Síria, Antioquia, né? Ele fala ali que diz que ele veio e tinha visto a graça de Deus. E quando ele veio, viu a graça de Deus, ele estava feliz e exortou com eles. E isso com um propósito de coração, né? Eles agradavam a Deus, ao Senhor. O propósito no coração, eu penso, é o chave, né? É a chave. Você realmente decide se vai ficar com o Senhor de qualquer maneira, não importa quem faz, quem não faz. Quem fica ou quem não fica. Se seus amigos não fizerem, você vai fazer. Se a sua família não fizer, você vai fazer. Isso é propósito de coração, né? É resolução. E você vai se apegar a Deus. Em Atos 14, 23, 22, a gente encontra novamente ali Barnabé e Paulo, exortando os convertidos ali em Antioquia, na Psídia. Era outra cidade com o mesmo nome, tá? E no versículo 22, Atos 14, eles confirmam as almas dos discípulos e exortam que continuem na fé. E que devemos, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Não há outro caminho para o reino de Deus senão o caminho da tribulação. Eu entendo o reino de Deus em dois sentidos. Eu entendo o reino futuro que Jesus trará e estabelecerá, mas entendo o reino tal como Bob Mumford e Ian Baxter têm pregado. É como algo que a gente entrou agora. E agora vivemos no reino. Mas eu vou dizer que é através de muitas tribulações que você entra no reino vivendo. Você estará sujeito às pressões de muitas áreas da sua vida e você diz, pô, por que isso está acontecendo comigo, cara? Por quê? E a resposta é que Deus está preparando você para o reino. E devemos isso às pessoas. Quando elas vêm ao Senhor, a gente tem que avisá-las que se quiserem entrar no reino de verdade, vai ter tribulação e oposição. Eu acho injusto dizer aos novos convertidos que agora que você veio a Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Não é bem assim. Certamente não vai ser assim. E, na verdade, você terá problemas que nem sabia que existiam antes. E está tudo bem. Qual é o segundo princípio da perseverança? Eu gostaria de ler para vocês algumas escrituras aqui de Hebreus 11. Então, em Hebreus 11, 27, ela está falando sobre Moisés ali. E você sabe que Moisés cresceu no Egito, né? Moisés cresceu no Egito, estava destinado a herdar o trono lá da filha de Faraó. Ele tinha educação, riqueza, privilégio social, tudo que o mundo tinha de bom para oferecer. Tudo de bom. Todas as riquezas e luxo. E aos 40 anos, ele deu as costas, ele fugiu do Egito. Saiu de lá, passou 40 anos seguintes, 40 até os 80, cuidando de ovelha no deserto, no meio do nada. E isso é um teste de caráter. E no versículo 27, ali em Hebreus 11, 27, eu creio que o segredo está colocado ali. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito. E não temendo a ira do rei, pois resistiu. Como? Vendo aquilo que é invisível. Eu acredito que isso seja a essência da perseverança. É ver aquele que é invisível. E como é que a gente vê aquilo que é invisível? Qual é a faculdade que permite que você veja isso? A minha resposta é a fé. A fé está relacionada com o invisível. A fé é uma convicção segura sobre as coisas que não se veem. E se você e eu quisermos resistir, o mundo invisível tem que ser mais real para nós do que o que a gente vê, do que o mundo visível. Caso contrário, a gente se apaixona pelo sistema do mundo, como o Warren pregou ontem à noite. Vamos dar as costas às realidades invisíveis do reino de Deus. E há apenas 2 outros versículos aqui na Escritura, em 2 Coríntios, capítulos 3 e 4, que eu quero falar. É notável que os 2 últimos versículos de cada um desses capítulos, do 3 e do 4, ambos ali numerados 17 e 18, sejam quase que exatamente paralelos no pensamento. 2 Coríntios, capítulo 3, 17 e 18. Agora o Senhor é esse Espírito. E onde está o Espírito do Senhor?
Ali é a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos continuamente transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Senhor, o Espírito. E qual é o espelho? O espelho é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que enquanto nós nos olhamos no espelho, ou seja, na palavra do Senhor, o Espírito Santo nos revela a glória do Senhor. E somos transformados na semelhança daquilo que vemos. Onde você vê o invisível? Você vê o invisível no espelho da palavra do Senhor. A palavra de Deus é um espelho que mostra o invisível. Enquanto você olha para isso, o Espírito Santo pode trabalhar em você, revelando a glória de Deus e transformando você na semelhança daquilo que vê. Então, a gente voltando aqui ao tema, nos 2 últimos versículos do próximo capítulo, o 4º capítulo de Coríntios, 2 Coríntios, Paulo diz: pela nossa aflição noturna, que dura apenas um momento, e quando você pensa no que ele passou, isso deve fazer você parar antes de reclamar da sua aflição, né? Afinal, Paulo foi espancado 4 vezes, apedrejado 1 vez, naufragou 2 vezes, foi deixado para morrer de fome, de sede, nudez, perigo. E ele diz que foi leve essa aflição, porque ela dura só um momento. Isso produz para nós um peso de glória muito maior e eterno. Enquanto olhamos não são para as coisas que são vistas, não, mas para as coisas que não são vistas. Porque as coisas que são vistas, elas são temporais, elas são impermanentes. Elas não são verdadeiramente reais, elas não duram. Elas parecem glamorosas, sedutoras, maravilhosas, excitantes, empolgantes, né? Mas elas não são permanentes. As coisas que não são vistas, elas são eternas. E alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás em Londres, eu morava com a gente a filha de um pastor de uma das maiores igrejas pentecostais da Suécia. E ela ficou com a gente ali cerca de 2 ou 3 meses aprendendo inglês. E eu ensinei inglês a ela. Era uma garota muito bonita e talentosa, que tinha uma voz adorável para cantar. E como eu disse, o pai dela, que era co-pastor na maior igreja pentecostal da Suécia, né? Bem, ela cresceu num ambiente pentecostal muito rígido. É uma igreja muito boa, mas rigorosa, assim, um tanto quanto legalista, né? Você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, aquela coisa, né? E o tipo de coisa pela qual muitos de nós já passamos. E ela cresceu até os 14. Ela mesma contou essa história. Na escola, ela ouvia o tempo todo que seus amigos falavam sobre todos os prazeres do teatro, da dança e música, coisas assim. E ela ficava mais e mais interessada, né, seduzida ali. Então um dia ela foi até o pai e disse: pai, eu quero te agradecer pelo cuidado que você teve comigo, pela maneira como você me educou, me treinou, me criou. Mas eu quero te dizer que de agora em diante eu quero seguir um outro caminho, tá? Ela disse: eu quero descobrir o que o mundo tem a oferecer. Ela disse: eu ouço aqui todos os meus amigos falando. Eu quero descobrir por mim mesmo. E o pai dela, que era um homem sábio, disse: Bárbara, sua mãe e eu vamos orar por você. Ele não discutiu. Ele não disse que estava errado. Ele disse: vamos orar. Naquela noite eu me lembro disso vividamente, cada palavra. Ela disse: eu tive o sonho mais claro da minha vida, mais vívido. E nesse sonho eu vi 2 cidades. Uma era tipo Estocolmo, que é uma grande cidade moderna. Se vocês já foram lá, é uma cidade linda. Ela disse que estava cheia de luzes de neon piscando, brilhando em todo lugar. E disse que não havia, e que então havia uma outra cidade do outro lado. Uma espécie de um vale, né, uma aldeia. Tinha um tipo diferente de luz. Ela não brilhava, mas era firme e calma. Enquanto eu estava olhando para a cidade com as luzes de neon brilhantes, ela disse: um homem chegou até mim e me apresentou. E ele era muito culto, muito educado, muito elegante. Ele disse: eu gostaria de mostrar essa cidade para você. E ela começou com ele e disse: quanto mais ela ia, mais feio ele ficava. E depois de um tempo ela percebeu que ele era o próprio diabo. E quando ela parou ali horrorizada, com todas as luzes da cidade de neon, começaram a se apagar uma a uma até que a cidade ficou total escuridão.
E ela se virou e olhou para outra cidade que estava tão clara, clara como sempre foi. Mas no dia seguinte ela foi até o pai e disse: pai, eu vou à igreja com você. Ela era uma garota sábia. Ela era uma garota sábia. Ela ouviu quando o Senhor falou. E muitas vezes, quando a minha esposa e eu estamos aí numa cidade grande, moderna, e a gente vê aquelas luzes todas, a agitação, os táxis, o trânsito, a alegria, o prazer, a gente se volta um para o outro e diz: ei, lembra do sonho da Bárbara? Uma dessas noites aí, todas as luzes vão se apagar. Vai acontecer muito, muito em breve. Todas as luzes vão se apagar. Então a nossa aflição leve, que dura só um momento, ela produz pra gente um peso de gemido muito maior e eterno. Enquanto olhamos, o quê? Não as coisas que são vistas, mas as coisas que não são vistas. Porque elas são eternas. Elas não mudam. Elas estão na palavra, elas permanecem na palavra. Não gaste apenas 5 minutos por dia com a sua Bíblia. Viva nela, leia ela, medite nela, creia nela. Peça ao Espírito Santo para tornar ela real para você. E esse mundo vai se tornar tão real para você, o mundo espiritual vai se tornar tão real para você, que não vai ter nada nesse mundo que possa te tentar ou atrair. Qualquer deslealdade a Cristo. Agora eu acredito em aproveitar a vida, eu acredito em exercício, eu acredito no prazer. Fui libertado do legalismo pentecostal. Eu passei muitos anos naquilo ali. Mas eu não quero amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque se um homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu devo tudo ao meu Pai. Eu não quero ser desleal com ele. Eu quero mostrar a ele a minha gratidão, o meu carinho, o meu apreço. Ele me fez um filho. Ele me tornou um herdeiro de Cristo. E eu quero mostrar a ele que eu aprecio a sua bondade. Eu quero manter os meus olhos nas coisas que não são vistas. Eu sou realista. Quer dizer, eu vivo uma vida muito prática. Eu acredito em ter coisas em ordem. Eu gosto de ser um homem prático. Bem, eu respondo as minhas cartas, eu pago as minhas contas, eu mantenho meus 2 pés no chão, mas os meus olhos, eles estão no invisível. Para mim, nessa noite, há apenas um véu muito, muito fino entre eu e a eternidade. É muito fino. Eu não sei quando é que eu vou embora, eu não sei quando eu vou partir. E eu não pretendo ir imediatamente, né? Mas eu posso estar mais perto do que parece. Provável. Não sei se você já ouviu aquela canção antiga. Um hino muito simples, que às vezes sinto saudades do céu. Bem, eu realmente quero. Eu realmente sinto também. Eu sinto a saudade do céu. E assim, eu não estou reclamando da terra, não. Deus me tratou muito melhor do que eu já podia ter esperado ou merecido. Mas há algo além do tempo. E a gente pode viver na eternidade agora. E Paulo disse: longe de mim me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Entre o mundo e eu está a sua cruz. Cantamos essa música ontem à noite. O que foi isso? A cruz diante de mim, o mundo atrás de mim. Se alguém se juntar a mim, mesmo que ninguém se junte a mim, eu ainda assim vou seguir. Eu decidi seguir Jesus, eu sorri. E você sabe, foi a primeira vez que eu ouvi esse refrão, foi numa noite de novembro de 47, na cidade de Jerusalém. E a minha mulher e eu, as nossas 8 filhas, tinham acabado de fugir de casa às 9 horas da noite. E a gente estava se refugiando numa missão americana no centro de Jerusalém. Sem comida, sem casa, sem nada. A gente saiu no meio da noite e deixou tudo. Quando eu cheguei àquela missão, eles estavam cantando a primeira vez que eu ouvi isso. Se ninguém se juntar a mim, ainda assim eu vou seguir. Uma coisa é cantá-la numa reunião, outra coisa é cantá-la quando não tem ninguém junto contigo. Ok. Então, mais 2 coisas sobre perseverança. Muito simples, eu já mencionei 2 coisas. Primeiro de tudo, comece com um compromisso firme com o Senhor no propósito de coração.
Em segundo lugar, fique de olho no invisível. Terceiro, muito simples, se você falhar, não desista. Outros falharão antes de você. Você está olhando para um deles. Esse é um dos truques mais inteligentes do diabo. Ele quer dizer que você é um fracasso. Outros falharam antes de você. Você também vai desistir. Deus já desistiu de você. Não acredita nele porque ele é um mentiroso. Então eu vou te dar duas escrituras. Uma delas está no Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom, são ordenados pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não será totalmente abatido. Porque é o Senhor que o sustenta com a sua mão. É o Senhor que o sustenta com a sua mão. Você já caiu? Bem, lembre-se que você não vai ficar totalmente abatido, porque é o Senhor que te sustenta com a tua mão. Você sabe como é que Davi sabia disso? Porque ele tinha caído. Ele caiu pesado, né? Tragicamente. Ele cometeu adultério. Ele provocou a morte de um outro homem, da esposa dele, que ele roubou. E ainda assim desperdoou e restaurou Davi. Então Davi disse, mesmo se você cair, não desista. Deus vai te buscar. Então, havia um outro homem no Novo Testamento que também caiu. E o nome dele era Pedro. E eu só quero ler 2 versículos para vocês. Quando Jesus falou com Pedro, sabendo que Pedro ia negar ele 3 vezes. É ali em Lucas 22, 31 e 32. O Senhor disse, Simão, eis que Satanás desejou que todos vocês que são apóstolos, ele pediu para peneirar vocês que nem trigo e separar um dos outros para que vocês não ficarão mais juntos. Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Que profundidade que tem nisso, não é, gente? Ele não rezou para não negar. Mesmo que você me negue, eu estou rezando para que a tua fé não fale. Você vai me negar, vai cair, mas você vai se levantar de novo. Se a sua fé tivesse falhado, não tinha caminho de volta. Então você estaria caído e perdido. Então se você cair, cara, apenas estenda a mão que o Senhor vai te levantar. E não desiste. Porque o Senhor não desiste de você. Ele nunca desistiu de você. E a última coisa que eu quero dizer, e só reserve um momento, sobre como suportar, é isso. Lembre-se da entrega do prêmio. Nem todas as questões da vida vão ser resolvidas agora. Há algumas coisas que ficam para o futuro. E eu gostaria de voltar às palavras de Paulo, escritas naquela prisão para Timóteo. 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé. Você sabe que eu acredito que essas 3 coisas andam juntas, gente? Eu acredito que se você quiser manter a fé, você vai ter que travar uma luta. Eu acredito que a fé é uma luta. Você não pode escapar da luta e manter a fé. Se você quiser terminar a carreira, você vai ter que lutar. Paulo disse, eu fiz os 3. Eu terminei a carreira, eu lutei a luta, eu guardei a fé. E aí ele disse, a partir de agora eu estou aguardando a entrega do prêmio. E de agora em diante ela vai ser reservada para mim uma coroa de justiça, uma coroa de glória, de vencedor, que o Senhor, justo juiz, vai me dar naquele dia. Veja, Paulo, que foi condenado à execução por um governante muito, muito injusto, o imperador Nero, não teve justiça nenhuma no julgamento dele. Mas ele disse, bem, essa não é a última palavra. Ele disse que vai ter um outro dia de julgamento. Vai ter uma entrega de prêmios. E o juiz, se é absolutamente justo, é o próprio Senhor. E ele vai me dar meu prêmio. Agora, isso pode ser parte da minha formação. Mas para mim, há muitos anos,
A entrega do prêmio era uma parte muito importante da minha época de escola. E eu ganhei muitos prêmios. Mas tinha um prêmio que ainda precisava ser conquistado. Isso é apenas para aqueles que mantêm a fé, lutam a luta e terminam a carreira. E quando Paulo foi mantido fiel até o fim, porque ele viu algo além do tempo, ele olhou para a eternidade, ele viu a grande entrega do prêmio, quando as medalhas de ouro, as medalhas de prata e as medalhas de bronze, uma atrás da outra, e eram distribuídas. E eu acho que alguns de nós vão ficar bastante surpresos com quem pega o ouro, porque não vai ser a velocidade com que a gente corre, vai ser a fidelidade com a qual a gente serve. A ênfase do Senhor está na fidelidade. Muito bem, homem bom, servo fiel. É isso que eu quero dizer essa noite. Eu acredito mesmo, que para muitos de nós, os dias que estão para vir aí vão ser para testar a nossa resistência, a nossa resiliência. Eu tenho uma espécie de testemunho interior no meu espírito. O irmão Mac Johnston, que estava conversando comigo, enquanto ele me levava do aeroporto para um acampamento, ele disse: outro dia eu estava ouvindo os discursos de encerramento que você proferiu nos acampamentos lá no Tennessee e na Geórgia nos últimos 3 anos. E ele disse que cada um deles era profético. Eu acredito que essa noite o que eu estou dizendo é o seguinte, em certo sentido profético: as coisas não vão ser fáceis. Foi em Moorhead, no início do verão. Foi no acampamento de primavera que o Sr. Sherwood recebeu uma profecia. E eu não sei se alguém mais se lembra disso, mas ficou aquilo comigo. Você vai suportar perseguição, uma perseguição que você nunca imaginou. E eu acredito que esteja aqui. Eles vão testar uma coisa acima de todas as coisas, a sua lealdade. Eu quero poder olhar nos olhos de vocês, irmãos e irmãs, quando voltar no ano que vem, e dizer que se eu os encontrar, eu mantive a fé. Eu não fui desleal, eu não traí você. Eu não acreditei nas mentiras, nem nas calúnias, nem nas insinuações contra você. E se tiver alguma coisa contra você, eu vou e falo cara a cara. Eu não vou apunhalar você pelas costas. Eu realmente acredito que esse é um teste que vamos ter pela frente. Eu não traí você. Então é um teste de caráter, é lealdade. Se você resistir ao teste, glória a Deus. Você vai sair que nem ouro, provado, na carne. Abençoado seja o Senhor. Vamos ficar de pé e agradecer a Ele.